Graças a Deus, porque chegamos aqui nesta manhã, uma manhã chuvosa, mas o Senhor tem nos abençoado a vida de sua amada igreja. Meus queridos, abramos nossas Bíblias no capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus, versículos que vão fazer parte de nossa reflexão nesta manhã. Mateus, capítulo 28, vou fazer a leitura a partir do versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Queridos, o tema da mensagem proposta para esta manhã é fazendo discípulos com intencionalidade. Hoje os batistas celebram o dia do missionário batista. E eu pensava e orava agradecido a Deus pelos missionários que chegaram aqui, a família Begg e a família Taylor, em 1881. E graças a Deus pela vida dessas famílias, o Evangelho chegou até você, até essa igreja que inclusive tem 94 anos. Devemos louvar a Deus também pela vida dos servos e servas que trabalharam e trabalham para a proclamação do Evangelho. Graças a Deus por isso. Certamente aqueles que seguem a Jesus pensam e creem como Paulo: não tenho em nada a minha vida por preciosa, contanto que complete o ministério que recebi do nosso Senhor Jesus Cristo, de testemunhar a graça de Deus. Essa é a nossa missão, falar de Jesus. A sua vida, a minha vida, a vida dessa igreja só tem sentido se o centro for Jesus Cristo. Jesus estava aqui nessa ocasião que eu acabo de ler, ressurreto, cumprindo a sua missão. Inclusive, nesse próprio Evangelho, no capítulo 26, ele já havia prometido aos seus seguidores que os encontraria ali, naquele lugar chamado Galileia. E ali Jesus Cristo marcou aquele encontro e esteve presente. E na hora que ele estava falando, ali no capítulo 26, meus irmãos, note bem, ele já havia dito que os seus seguidores iriam se escandalizar por sua crucificação. Vejam e meditemos que o Senhor nos ama tanto que enviou seu Filho para morrer morte de cruz em nosso lugar. Mas ele declara ali também, no Evangelho segundo Lucas, ali no capítulo 24, que importava que se cumprisse todas as coisas que falaram ali, a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Graças a Deus, porque aqui, como vemos na palavra, se cumpre as promessas de redenção para a sua vida, para a vida humana, para a vida de nossa família, de nossa parentela. E o nosso papel é ir e pregar o Evangelho a todas as nações.
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus havia ensinado. Mas, em primeiro lugar, eu queria refletir com os irmãos que para que cumpramos a missão de discipular com intencionalidade, devemos considerar e crer que aquele que ordenou tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus Cristo, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, toda a autoridade está nas mãos de Jesus. Todo domínio, todo reinado, todo governo, toda a soberania. A autoridade de Jesus é insuplantável, é indestrutível. Não existe outra autoridade, meus irmãos, que supere a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus é eterna. E Daniel, no capítulo 7, vai nos dizer algo também precioso. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Vemos um mundo cheio de guerra, cheio de destruição. São famílias, meus irmãos, sendo destruídas, crianças abandonadas, órfãs, o sofrimento, a destruição se espalha. Mas se lembre e creia, claro, que Jesus está no controle de todas as coisas e nada lhe escapa. E só há uma chance para aqueles homens que continuam fazendo mal, é se converter dos seus maus caminhos. Senão, serão jogados no lago de fogo. E nossa obrigação, nossa missão graciosa é continuar pregando o Evangelho, independente daquilo que estamos assistindo ou contemplando com a maldade deste mundo. Mas eu queria também dizer aos irmãos, lembrá-los, que essa procedência, ou que a procedência da autoridade de Jesus é do Pai. Toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra pelo Pai. E isso nos lembra a relação de filiação, Pai, Filho e também Espírito Santo. É uma relação harmônica, é uma relação de submissão consentida. E as esferas dessa autoridade que está nas mãos de Jesus, que esteve e está, é nos céus, é na terra, é no universo. A palavra de Deus diz que em Cristo tudo subsiste. Tudo está no controle. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que todas as estrelas Jesus as chama. Chama pelo nome, vírgula, e não lhe falta nenhuma. Já tentou contar as estrelas do céu? Certamente não conseguiremos, mas todas as estrelas do céu estão bem contadas e Jesus chama pelo nome. Quanto mais a tua vida e a minha está nas mãos do Senhor, a tua família está nas mãos do Senhor. Continua firme, irmão. Continuemos firmes, crendo e testemunhando de Jesus Cristo. Para onde nos ausentaremos, diz o salmista ali no Salmo 39. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Não há para onde escapar. Jesus está olhando para você e cuidando de você. Vou falar na linguagem humana, 24 horas por dia. É a todo instante. O guarda de Israel, meus irmãos, ele não dorme nem dormita, ele não cochila, ele trabalha 24 horas, ele trabalha para aqueles que nele esperam. E nós devemos crer na palavra do Senhor.
Embora sejamos tão pequenos, a palavra de Deus diz que as nações são como um pingo num balde. As nações são como a poeira no prato da balança. Somos tão pequenos, mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para nos salvar. Jesus Cristo é aquele que tem cuidado de nós. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Creamos nisso, porque Jesus Cristo é aquele que venceu a morte e tem nos concedido vida. Mas, meus irmãos, a autoridade de Jesus não é como a autoridade do homem. A palavra de Deus diz que, ali em João 10, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. A autoridade de Jesus também foi para dar sua vida no meu e no seu lugar. E isso toca muito ao meu coração, porque no mundo onde tem prevalecido a sede pelo poder, a vontade de comandar, de mandar, de submeter, Jesus Cristo, Ele se deu por nós, a fim de nos resgatar dos poderes infernais das trevas. O problema humano é que ele é insubmisso. O problema humano é a rebelião contra Deus. É por isso que os dias são difíceis e maus, meus irmãos. É porque o homem, ele é pecador. Ele é impiedoso. E ainda ele é zombador. Ele acha pouco ser pecador, impiedoso e ainda ele zomba daquele que é submetido. Terrível o que presenciamos e a condição humana, que Deus nos livre disso, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Devemos ter cuidado, muito cuidado, porque não devemos amar o mundo. O mundo com suas concupiscências, e a questão humana é justamente a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Nós temos que estar atentos. E o mundo aqui não se refere à criação, absolutamente. Se refere à rebelião humana contra a autoridade de Deus. Esse é o problema humano que tem prevalecido nesse momento. E a palavra de Deus também nos diz, e é importante que reflitamos, quanto às obras da carne, ali em Gálatas 5, quando diz que as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, quer dizer, desentendimentos, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Fujamos dessas coisas, meus irmãos. A carne milita contra o espírito. A Bíblia nos diz: andemos no espírito. E o fruto do espírito é totalmente o contrário. É amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós devemos buscar a Deus e fugir das coisas deste mundo. Inclusive, a palavra concupiscência está relacionada
aos apetites, às coisas más. Então, cuidemos, meus irmãos. Cuidemos para não sermos escravos do pecado, seguirmos as cobiças dos olhos, seguirmos as vaidades deste mundo que para nada servem, é correr atrás do vento. Cuidemos e atentemos para o que diz a palavra. O salmista, no Salmo 39, por exemplo, quando ele afirma que todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Fujamos da vaidade, meus irmãos. Nos sujeitemos ao Espírito Santo e ele certamente nos instruirá e guiará a verdade verdadeira. Mas a palavra de Deus também nos diz que aquele que tem autoridade, já ali no Apocalipse, é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. É Ele que nos constitui reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1, os versículos 4 a 6. O amor de Deus na tua vida e na minha é o suficiente. Nós não precisamos de mais nada, porque o amor de Cristo na tua vida e na minha vida é o suficiente para vivermos, para nos alegrarmos, para adorarmos o verdadeiro Deus. O centurião romano tinha realmente esclarecimento sobre quem era Jesus. Ele pede a Jesus que cure o seu servo, que estava horrivelmente enfermo, era paralítico. E ele disse que a sua condição era indigna. Eu não sou digno de te receber em minha casa. Manda apenas com uma palavra, e meu servo será curado. E assim se fez. Jesus tem autoridade sobre a doença, sobre a enfermidade. Ele tem autoridade sobre as leis que regem a natureza, meus irmãos. Na tempestade que açoitava a embarcação, ele dormia. Os seguidores de Jesus o chamaram, disseram: não te importa que pereçamos. Jesus disse à tempestade: emudece-te, acalma-te. E assim se fez. Jesus Cristo tem poder, tem autoridade também sobre os fenômenos da natureza. Inclusive, nessa ocasião, ele foi ensinado. Aqueles discípulos foram ensinados que somente Deus pode trocar o medo pelo temor, pela reverência a Deus. Porque no final eles vão dizer: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem, se acalmam. E graças a Deus por isso. Jesus Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados. Jesus Cristo tem autoridade sobre os temores que porventura esteja no teu coração agora. Porque ele disse: deixo-vos a minha paz. Não a dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O perfeito amor lança fora o medo por conta de Jesus. Por conta do seu amor, do seu zelo, do seu cuidado para com nossas vidas. O limite da autoridade de Jesus é a submissão ao Pai. Quando vemos ali a carta de Paulo aos Filipenses, ele vai dizer: tende o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ele não tomou a força do poder, meus irmãos. Ele submeteu à vontade do Pai, se esvaziando, assumindo a forma de servo, se deixando ali ser levado para aquela cruz maldita, sendo pregado ali na cruz. E a palavra de Deus diz, ainda ali naquela carta de Paulo aos Filipenses, que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome. Ele exaltou a Jesus sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, na terra, no céu, em todos os lugares, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A autoridade foi dada a Jesus para a glória do Pai. É assim que se manifesta a relação da Trindade. Mas eu também queria lhes dizer que Jesus Cristo é o centro e deve ser de nossa mensagem. Eu não sei se você tem feito discípulos. Eu não sei o que você tem falado para a sua família, para os seus entes queridos, para as pessoas que você convive, mas a mensagem do Evangelho é a melhor, é a que traz paz, é a que revigora as forças do cansado. A palavra de Deus diz: ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus Cristo tem autoridade para enviar. Jesus Cristo, ele rogou ao Pai para que o Espírito Santo viesse a este mundo e habitasse na vida de todo cristão. Mas esse ato de testemunhar, de ensinar, deve ser conduzido pelo Espírito Santo. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele concede poder de testemunhar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria. Testemunhar é dizer quem Jesus Cristo é dizer o que ele fez. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos guia a toda a verdade. É ele quem sela os seus servos. E selar é a garantia da salvação e a garantia do pertencimento. Somos selados. Você andou vagando pelo mundo em determinado momento, mas hoje você é selado. Você pertence a Deus em nome de Jesus Cristo. E graças a Deus por isso. Mas, meus irmãos, o que testemunhar mais de Jesus? O que falar no discipulado? O que dizer? Que testemunho mais poderíamos nos lembrar nesse momento? Isaías nos ajuda. No capítulo 53, quando diz que Jesus Cristo haveria de ser desprezado, rejeitado, homem de dores que sabe o que é padecer. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e também levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aprove a Deus moê-lo em teu favor, meu irmão. Qual tem sido a tua resposta, minha irmã, em relação àquilo que Deus fez em tua vida, em minha vida? Ele foi para o matadouro como ovelha muda. Ele foi em silêncio. Ele não abriu a boca. Ele carregou sobre ele as nossas iniquidades. E por meio de Jesus fomos sarados. A resposta também está no Salmo 103, que eu recitava pela manhã com nossos irmãos da boa idade. Bendizei-me, ou bendizei, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendizei minha alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, pois Ele é quem sara todas as nossas enfermidades. É Ele quem cura. E é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. É Ele quem perdoa, em nome de Jesus. Isso deve ser motivo de alegria, de louvores a Deus, de testemunharmos com alegria e também aprender cada vez mais sobre os seus ensinos. Jesus Cristo, ali no Sermão do Monte, vai dizer coisas que aquele povo não tinha ouvido certamente. E ele vai dizer: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que bem-aventurança é essa? É dos humildes. Aquele que olha para si, como Isaías, e diz: ai de mim, que sou pecador e habito no meio de um povo
de impuros lábios. Nós, meus irmãos, precisamos ensinar os ensinos de Jesus. Jesus é a centralidade da nossa vida. Jesus é aquele que morreu ali na cruz em nosso lugar. O seu amor é suficiente. O seu amor é aquele que cura a nossa vida de todas as dores, de todos os pecados. Mas, por fim, Jesus Cristo também diz que estará presente para sempre em nossas vidas, e isso deve ser lembrado em nossa missão de testemunhar e fazer discípulos com intencionalidade. A palavra de Deus dizia: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Note bem, o Evangelho de Mateus termina com uma promessa. Ele disse que estaria com você. Ele foi assunto ao céu, ou seja, ele subiu ao céu, mas enviou o Consolador, aquele que está conosco todo o tempo. E ele enviou para que ele fosse o nosso ajudador, encorajador, para que cumpramos o ministério que o Senhor tem colocado em nossas mãos, de anunciar ao mundo que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Para aquele que discipula, tem uma palavra de alegria. Isaías 52:7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam ou do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu servo reina. Diante dos olhos de Deus, aquele que discipula tem uma vida preciosa e alegra o seu coração. Alegra o coração de Deus. E deve ser feito para a glória de Deus, realmente. Porque senão o nosso serviço, o discipulado, não tem sentido nem direção, nem vai ter a eficácia necessária. Mas Deus, em sua misericórdia, deixou a seguinte palavra ali no Evangelho segundo João, ali no capítulo 15, onde fala da videira verdadeira. Fala que, na metáfora, como o pastor pregou alguns domingos atrás, que nós devemos, assim como os ramos estão presos à videira, devemos também estar ligados a Jesus para cumprirmos a nossa missão, sermos frutíferos, sermos podados, a palavra nos limpar, e tudo deve ser para a glória de Deus. Mas no final dessa perícope diz algo precioso também para você e para mim, meu irmão, minha irmã. Jesus disse que ele escreveu aquela palavra, aquela mensagem, para que o gozo de Jesus esteja em você, em mim, em todos nós. E no final ele diz: para que a vossa alegria seja completa. Creia, para que essa palavra viva esteja no seu coração. Você conhece alguém que chegou para você dizendo que estava triste? Tem uma palavra. Quando frutificamos, quando fazemos discípulos para a glória de Deus, nos alegramos com a alegria de Deus. Isso é maravilhoso. Que em nossos corações prevaleça essa palavra. Claro, certamente teremos desafios, faz parte do mundo termos oponências. João, quando escreveu ali aquele livro Apocalipse, o último livro da Bíblia, ele estava preso na ilha de Patmos, estava exilado. O motivo? Ele estava pregando a palavra de Deus e testemunhando da graça de Deus. Estava testemunhando de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.